Contos da Lua Cheia apresenta O Lobisomem e a Iara. Este conto é uma obra de ficção e não possui compromisso com a realidade. A trama principal foi baseada na lenda da Iara e também na lenda do lobisomem, contendo adaptações. Autor do conto, Will Beta. Ideia base sugerida por Elson. O lobisomem e a Iara. Longe dos olhares curiosos, escondida no meio da floresta amazônica, estava uma aldeia indígena, onde os habitantes viviam tranquilos e felizes. Não havia guerras com tribos rivais, nem animais atacando a aldeia. E desde que Piatã havia sido exilado da aldeia há 2 anos, as coisas realmente prosperaram. O pajé Ubirajara era um homem pacífico, mas muito rígido quando o assunto era castigar aqueles que cometiam crimes em sua tribo. Nem seus próprios filhos escapavam das punições se fizessem algo errado. O pajé tinha 2 filhos e uma filha. O mais velho dos filhos se chamava Iberê. O do meio era Itaú, e a filha mais nova se chamava Iara. Iberê era um bom caçador e esperava se tornar pajé um dia. Itaú era pescador, mas desenvolveu um hábito peculiar de fazer bancos de madeira pela tribo. Iara era uma bela índia guerreira. Sua beleza era invejável, com longos cabelos negros, olhos escuros e uma força que não se via em nenhuma índia entre todas as tribos conhecidas. E mesmo entre os homens, só havia um guerreiro quase tão bom quanto Iara. Seu nome era Cauê. Ambos treinavam juntos todos os dias. Quando chegou o final de mais um dia, Cauê foi até a beira do rio. De longe, ele viu que em cima de uma pedra, na beira do rio Amazonas, estava Iara. Você gosta mesmo desse local, não é, Iara? Cauê, junte-se a mim. Eu gosto de ver o reflexo do sol enquanto ele se põe. Também gosto de ver o reflexo da lua cheia, mas papai proibiu todos de ficarem fora da aldeia depois que o sol se põe. E tudo por causa de... Iara hesitou por um momento. Bem, você sabe, concluiu ela. Piatã, o índio exilado, o guerreiro amaldiçoado, a fera da lua cheia. Todos na aldeia o temem e o conhecem por esses nomes. Eu o conhecia como meu melhor amigo. Parte do que aconteceu é culpa minha, diz Cauê, se lamentando. Ele escolheu o caminho que quis, e nós escolhemos o nosso, disse Iara. Naquele momento, Itaú, que estava pescando próximo dali, passa por Iara e segue em direção à aldeia, com alguns peixes em um cesto. Quando a lua cheia brilhava alta no céu e todos os índios estavam na aldeia, algo inesperado aconteceu. O pajé estava conversando com seus 2 filhos sobre a pesca e a caça daquele dia. Tudo parecia bem, mas passos rápidos se aproximaram pela floresta. E então, um grande vulto negro passou correndo rapidamente entre as ocas. A criatura corre assustando a todos e vai de encontro ao pajé. Iberê e Itaú fogem rapidamente, deixando seu pai para trás. A fera
para de frente para o pajé. O Birajara encara a criatura de frente. A criatura tem pelos negros, olhos vermelhos, orelhas em pé e focinho de cachorro. O monstro fica em pé diante do pajé, quando de repente é atingido por uma pedra que o acerta na cabeça, bem próximo aos olhos. A criatura se vira na direção em que a pedra foi arremessada e identifica a figura de Yara, mas volta a olhar para o pajé, que já havia corrido para dentro de sua oca, à procura de alguma arma para se defender. Felizmente para o pajé, ele ouviu os uivos e grunhidos de dor da criatura, que estava à sua porta. Uma flecha havia sido disparada, atingindo um dos braços da criatura, que saiu correndo pela floresta. Yara chega correndo até seu pai e lhe pergunta se ele está bem, com uma expressão de preocupação em seu rosto. "Estou bem, graças a você. Obrigado", responde o Birajara. Naquela noite, o pajé escolheu os melhores guerreiros da aldeia para fazerem a vigia noturna, mas a fera não retornou. Quando o dia finalmente amanheceu, o pajé chamou Yara, Cauê, Raoni, Iberê e Itaú e lhes disse: "Vamos atrás daquela fera. Eu devia ter matado ele há 2 anos, mas tive piedade. Dessa vez ele passou dos limites. Sejam fortes se o encontrarem, especialmente você, Raoni. Será considerado um verdadeiro homem se passar nesse teste difícil. Quanto a vocês, Iberê e Itaú, ontem vocês 2 me envergonharam como filhos, fugindo como 2 covardes. Deveriam seguir o exemplo da sua irmã. Vão recuperar a honra que perderam. Eu também irei, pois a fera parecia ter vindo por minha causa." Depois de ouvirem essas palavras, os índios entraram floresta adentro, atrás da fera. Iberê ia à frente, procurando sinais que indicassem o caminho até a besta. Em seguida estava Itaú. Então, o pajé e Raoni, que era um jovem índio, que ainda não havia feito seu teste para ser considerado homem pela tribo. Cauê e Yara eram os últimos, e olhavam atentos a qualquer movimento suspeito, tanto à sua frente quanto às suas costas. Iberê e Itaú conversavam baixo, quase murmurando, provavelmente para não chamarem nenhuma atenção indesejada, ou para não alertarem o homem que virava a fera, caso este estivesse por perto. Quando anoiteceu, todos eles subiram em alguma árvore, onde passariam a noite toda. A noite era iluminada pela lua cheia, que brilhava no céu, e o som dos pássaros, insetos e animais estavam por todos os lados. No meio da noite, enquanto todos dormiam, Cauê acordou Yara. "O reflexo da lua na água do rio está mais lindo do que nunca, e agora estamos fora dos limites da aldeia", disse Cauê. Yara concordou, e foram os 2 pela mata em direção ao rio. Mas eles acabaram se perdendo um do outro. Quando finalmente chegou à beira do rio Amazonas, Yara percebeu que estava sozinha e que havia se perdido de Cauê. Mas logo se distraiu, pois a água estava linda, refletindo a luz da lua. Yara amava ver aquela paisagem. Fazia tempo que ela não via a imagem da lua refletida nas águas do rio. Por um segundo, ela até se esqueceu de todos os seus problemas. Mas então, passos foram ouvidos atrás dela,
e Yara, pela sua visão periférica, conseguiu ver um vulto vindo rápido em sua direção. Yara consegue se desviar do golpe no último instante, esquivando-se para o lado, mas um novo ataque é dado pelo outro lado, e algo passa abrindo um corte em seu braço esquerdo. Ela grita de dor, mas reage e puxa uma faca, que ela usa para revidar o golpe, acertando instintivamente o pescoço daquele que havia a atacado. Yara reconhece quem a atacou. Ali em sua frente estava, ainda se debatendo, o seu próprio irmão, Iberê. Antes de entender o que estava acontecendo, Yara percebe novamente uma sombra a atacando. Ela tenta se esquivar, mas recebe um corte em seu ombro direito. Mesmo sentindo o golpe, Yara acertou uma facada certeira na coxa de seu irmão Itaú, que cai de joelhos, ainda tentando acertar Yara, mas ela logo o finaliza com um golpe de faca em seu pescoço, que faz o sangue jorrar, manchando as águas do rio. Os dois braços de Yara escorriam sangue. Os corpos de seus irmãos também escorriam sangue à beira do rio, e suas águas já estavam tingidas pelo sangue. Yara se levantou, pensando no porquê de seus irmãos terem tentado matar ela. Mas antes de descobrir a resposta, uma dor latejante atingiu uma de suas pernas, e logo em seguida ela sentiu algo perfurar seu abdômen. 2 flechas atiradas quase que simultaneamente. Yara cai, já sem forças, e vê 2 rostos conhecidos. Era seu pai e o jovem Raoni. Me perdoe, Yara, mas você não poderia voltar à aldeia depois de matar a sangue frio seus 2 irmãos. Raoni, jogue o corpo dela no rio e deixe que os peixes façam o resto do serviço, disse o Birajara. Raoni seguiu a ordem. Yara nem teve forças para reagir. Seu corpo afundou nas profundezas do rio Amazonas. Pajé, eu sei que nós vimos ela matando Itaú, mas... começou Raoni. Escute, garoto. Quando seu irmão, Piatã, fez o ritual para virar a fera, ele também matou índios à luz da lua cheia e os ofereceu em sacrifício a um deus. Vamos embora ao amanhecer. Eu perdi mais hoje do que já perdi em toda a minha vida, disse o pajé. Os dias que se seguiram foram tristes na aldeia, com um pescador, um caçador e uma guerreira a menos, e todos eram filhos do pajé. Depois de 3 luas, o pajé fez um anúncio oficial à tribo. Como vocês sabem, meus 3 filhos estão todos mortos. Já não tenho mais esposa e estou ficando velho. Caso algo aconteça comigo, eu deixo a responsabilidade da tribo nas mãos de Cauê. Ele é um ótimo guerreiro e acredito que cuidará bem da nossa tribo. Neste mesmo dia, o Birajara também anunciou mais um índio para a função de caçador e o jovem Raoni como pescador. Raoni não gostou nada disso. Ele havia sido corajoso o suficiente para entrar na floresta e tentar matar um lobisomem, que era o seu próprio irmão, e tudo que ele recebeu como agradecimento foram alguns instrumentos de pesca e informações sobre as melhores iscas e os melhores locais para se pegar os peixes. Raoni foi para sua primeira pescaria.
Ele estava em uma canoa que flutuava calmamente nas águas do grande rio. As águas escuras pareciam ainda mais escuras, com todos os acontecimentos recentes. E o índio desanimado ainda não havia tentado pescar um único peixe, mesmo com o sol já se pondo na linha do horizonte. Raoni mirou seu olhar para a margem do rio e viu claramente a figura de Yara. Ela estava em cima da pedra em que ela sempre ficava, mas antes que Raoni percebesse, ela desapareceu. O jovem índio se assustou diante dessa visão e precisava sair da água. Rapidamente ele remou até a margem e correu para a aldeia sem pescar um único peixe. Ele chegou até a aldeia já sem fôlego e disse ao pajé que havia visto a Yara na beira do rio. O Birajara não quis acreditar e disse que o índio estava inventando histórias para não querer pescar. E no dia seguinte ele obriga Raoni a continuar suas atividades de pesca. Mas no final daquele dia, o jovem não retornou. E nem no próximo dia, nem no próximo. Aquela foi a última vez em que o jovem foi visto. Passado alguns dias, o pajé vai até Cauê e lhe conta o que aconteceu uma noite antes de Raoni desaparecer. Já fazem dias e noites que ele desapareceu, e como ele não voltou, eu tenho que ir atrás dele. Eu o coloquei como pescador e vou descobrir o que aconteceu com ele, diz o Birajara. Já era tarde, quando o pajé caminha por entre a floresta até as margens do rio. A poucos metros de chegar no rio Amazonas, o pajé avista sua filha sobre a pedra a qual ela costumava ficar. Ele se aproxima e então começa a falar. Me desculpe, minha filha, mas depois do que aconteceu... As palavras morreram na boca do pajé. Yara olhou nos olhos de seu pai e acenou para que ele a seguisse para a água, e o Birajara a seguiu sem questionar, como se estivesse enfeitiçado. Depois daquela tarde, o pajé nunca mais foi visto. Cauê, que havia o seguido, viu toda a cena, mas ficou paralisado diante de tudo o que estava acontecendo e não conseguiu esboçar nenhuma reação. Depois de todos os acontecimentos, Cauê se torna o novo pajé da aldeia e toma uma decisão que surpreende a todos na aldeia. Alguns dias depois do pajé desaparecer no rio, o novo pajé permite que Piatã retorne para a aldeia. O índio, outrora exilado, agora fazia novamente parte da tribo. Ele explicou a todos o que de fato lhe havia acontecido. Disse Piatã: em nossa última guerra com a tribo rival, eu consegui capturar 2 guerreiros inimigos, ainda com vida, e fiz um pacto com o deus da lua, oferecendo a vida dos adversários em sacrifício. Ele me advertiu que eu não seria bem visto pelos homens, que teriam medo de mim e me rejeitariam. Mas mesmo assim, eu fiz o que era preciso e dei um fim à guerra. A tribo rival tinha medo de mim, mas o Birajara também tinha e me exilou da tribo. Eu realmente quis me vingar dele, mas ele já não se encontra mais entre os vivos. Quando ele e os outros foram atrás de mim, Cauê me encontrou sozinho, mas ele não teve medo de mim, nem tentou me matar. Ele sempre foi meu amigo. Ele foi o único que confiou em mim. Mas naquela noite, a Yara morreu, porque ele não estava lá. E agora
Ela ameaça a todos e matou o meu irmão. Não precisam confiar em mim. Mas se eu matar a Yara de uma vez por todas, peço pelo menos que me aceitem na aldeia de boa vontade. Os dias e as noites passaram devagar, e nenhum índio foi pescar durante os próximos dias. Mas finalmente a lua cheia chegou, e então Piatã iria até o rio para confrontar Yara. Ao pôr do sol, Cauê estava à beira do rio, esperando ansioso. Embora as águas estivessem calmas, o clima estava sombrio. Os dois índios tinham um plano. Era arriscado, mas poderia funcionar. Yara surge de dentro do rio e se aproxima lentamente de Cauê. A Yara começa a chamar o Cauê para dentro da água, mas o índio parece não esboçar reação. Ela então começa a chamar mais alto, mas ainda parece que o índio não a escuta. Ela nota que ele parece ter algo em seus ouvidos, algum tipo de tampão improvisado, para ele não ouvir o chamado da Yara. Então, a Yara sai da água devagar e vai em direção a Cauê. Ela sai do rio e já estava a alguns metros, afastada das águas, quando ela é atacada brutalmente por uma fera. Era uma besta, meio fera e meio homem. Era um lobisomem. A criatura mordia, arranhava e arremessava Yara de um lado para o outro. A sereia não conseguia se defender. Mais uma vez, ela se viu incapaz de se defender, estando para morrer mais uma vez, em uma noite de lua cheia, na beira do rio Amazonas. Ela pediu a ajuda de Cauê, e ele então dá um assovio e a fera para o ataque. Yara olha confusa para Cauê, que já havia retirado os tampões de ouvido. Então ele se aproxima e começa a falar. Triste, não é, Yara? Morrer duas vezes do mesmo jeito. Mas isso tudo foi por um motivo. E já que você não tem mais forças para fazer nada, eu vou lhe contar. Cauê começa a falar, enquanto faz um gesto para a fera. Nem tudo saiu como planejado, mas eu consegui virar pajé. Eu fui atrás de Piatã na floresta e fizemos um acordo. Ele mataria o pajé e os seus irmãos, mas você conseguiu salvar o seu pai. Quando fomos para a floresta para caçá-lo, eu decidi fazer outra tentativa. Seus irmãos sempre tiveram inveja da sua habilidade. Não foi difícil manipular eles para que fossem atrás de você na beira do rio. E depois, matar o seu pai seria questão de tempo. Mas felizmente, você me ajudou nessa parte. Yara ainda se debatia no chão, quando viu a figura de Piatã, voltando à forma humana. E Cauê continuava falando. Você voltar em forma de sereia não estava nos planos, mas quem diria que você mataria o seu próprio pai? Mas infelizmente, você também matou o jovem Raoni. Agora, o Piatã vai vingar o seu irmão. E eu e ele voltaremos para a aldeia como heróis. Os heróis que mataram a bruxa das águas. Yara usou o que lhe restava de forças para chamar o nome de Cauê e Piatã e hipnotizar os dois. E então os obrigou a entrarem na água e a levarem ela junto. Os dois foram em direção ao rio e estavam entrando cada vez mais para o fundo do rio. Mas Piatã vê o reflexo da lua na água do rio e o seu lado fera desperta mais uma vez. A transformação acontece e o encanto da Yara sobre o Piatã
é quebrado. Mas o lobisomem não é um bom nadador. A fera se debate na água e acaba indo mais para o fundo, mas logo se recupera e volta para a superfície. Porém, segundos depois, ele é puxado para baixo. A água havia restaurado parte da força de Yara, que agora lutava contra o lobisomem, para mantê-lo na água e tentar matá-lo afogado. A fera se debatia debaixo da água, tentando acertar Yara com suas garras, mas não teve sucesso em suas investidas. E então o lobisomem volta para a superfície do rio. Mais grande e desajeitado demais, ele não consegue nadar com sincronia. As suas patadas, às vezes, o faziam impulsionar para a frente, porém, outras vezes, o faziam afundar. O grande e desajeitado lobisomem já estava se cansando, mas ainda lutava pela sua vida. A Yara tenta matá-lo afogado, o cansando e o puxando para o fundo do rio. Mas em um momento de distração, a sereia chega perto demais das garras do lobisomem e leva um arranhão fatal. O rio agora estava mais manchado de sangue do que nunca. Mas antes de morrer, Yara usa suas últimas forças para convocar as criaturas do rio. Um cardume de piranhas ataca o lobisomem, que não tem a mínima chance contra todos aqueles peixes. Cauê e Piatã nunca voltaram para a aldeia. Morreram os dois, no fundo do rio. A Yara também nunca mais foi vista. Mas até os dias de hoje, os índios têm medo das noites de lua cheia, tanto pelos perigos que habitam a floresta, quanto pelos mistérios que se escondem no fundo do rio Amazonas.